E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Revelações de Deus mostram, nos últimos dias, um presidente Bolsonaro vacilante. Para a gente poder entender a situação, eu quero trazer aqui uma reportagem baseada no estado de São Paulo a respeito do ministro da Defesa, o general Braga Neto. O general Braga Neto é o comandante das Forças Armadas do Brasil. É chamado ministro da Defesa, que é superior hierarquicamente aos comandantes de cada força. Exército tem o general Paulo Sérgio, a Marinha tem o almirante Garnier e a Aeronáutica tem o brigadeiro Carlos Batista. Todos os três são submissos ao general Braga Neto, que é submisso ao presidente da República. E junto com eles, existem alguns outros generais em volta, mas um que é o principal deles, general Augusto Heleno. Ele fica mais escondido porque ele é chefe do Gabinete de Segurança Institucional. É o homem que tem todas as informações, ele concentra todas as informações, o general Augusto Heleno. E ele está totalmente afinado com o presidente da República e com o general Braga Neto. E, aparentemente, o general Braga Neto está totalmente afinado com os três comandantes das Forças Armadas. Então, nós podemos dizer que o militarismo está totalmente unido nesse propósito. Bem, é o único trunfo que o presidente da República tem, porque, no mais, em todos os outros setores, o governo dele está fazendo água, ou seja, está afundando. Ele está totalmente amarrado com as palavras, com gestos e atitudes, porque ele quer a aprovação do advogado-geral da União, que é o pastor ministro André Mendonça, para ser aprovado pelo Senado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Não tem data para isto. Acredito que o Senado não está tendo pressa. Está em recesso. Quando voltar, não sei se vai ter pressa em aprovar o nome, examinar e aprovar o nome do nosso irmão pastor André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso é o grande trunfo do presidente Bolsonaro agora, e por isso ele está totalmente amarrado. Enquanto isto, ele vai perdendo apoio entre a população e vai sendo atacado pela justiça em um monte de processos. Ele vai sendo atacado politicamente por muitas forças de muitos partidos e o principal adversário dele, que é o STF, que contra ele tem se unido e tem sido muito dura essa situação para o presidente. Ele está só apanhando, ele está se calando, se acovardando, e a única coisa que ele faz é esbravejar no cercadinho dele, mas como um cão que ladra, mas não morde. Até agora ele não tem praticamente tomado decisão dura nenhuma. E com isso ele vai perdendo aliados. Todos aqueles que acreditaram nele por ser valente, por falar e acontecer, estão vendo que ele está aí para encerrar o 3º ano de mandato apenas gritando como um cão que ladra, que late, mas que não morde. Na hora de fazer alguma coisa, ele não tem feito. Em área nenhuma ele confrontou as outras instituições e ele tem sido assim.
falando, mas não conseguindo agir. Bom, mas uma coisa ele conseguiu. O grande trunfo uniu os militares todos. Todos analistas, políticos e pessoas pensantes sabem o que isso significa. Em algum momento, os militares podem agir e todos acreditam que vão agir. Isso significa um golpe, uma intervenção militar. O presidente Bolsonaro tem gritado e dito que ele não apoia golpe militar, que em momento nenhum ele vai usar dessa prerrogativa. Mas isso já é a única força que ele tem. Até mesmo o apoio dos evangélicos está escasseando. Se o presidente convocar uma manifestação de evangélicos em apoio a ele, talvez seja pequeno o número de manifestantes. Ele está perdendo apoio. E isso é sabido, mas e o que fazer? Bem, agora vem as revelações. Deus levantou o presidente por ser um militar, não por ser um político de direita. Deus não é político de direita. Deus não tem predileção pela política de direita em detrimento da esquerda. Deus não é político. Não é a favor nem contra César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor não tem predileção pela política de direita. É um engano que está sendo imposto sobre os evangélicos que estão desviando a sua atenção do seu trabalho, que é espiritual, oração, intercessão pela pátria, para uma participação e um engajamento político de direita, o que não é, nunca foi plano de Deus. Bem, a ira de Deus é contra os evangélicos, que não estão atuando como sal, salgando o mundo, pelo contrário, estão se corrompendo quando entram na política, isso é sabido e generalizado, isto não é de Deus. Portanto, a ira de Deus é contra os evangélicos para que se arrependam dessa atitude política de direita e venham para a vida espiritual, para evangelizar, para discipular, orar, santificar a vida, interceder em favor da nação e das autoridades, mas não se engajar. Dai a César o que é de César, não se tornando companheiro de César ou recebendo um cargo da mão de César. O trabalho do cristão é ficar distante, orando pelas autoridades. Mas esse não é o entendimento dos líderes evangélicos, é o entendimento meu. Os líderes evangélicos não apoiam isso. Que líder que domina milhares de pessoas, tem voto, ele não quer tirar uma casquinha nisso. Pelo menos alguns cargos aí, algumas benesses do governo. A Universal deu um exemplo recentemente, levou um chumbo grosso lá em Angola e apelou para o presidente Bolsonaro, o senhor não vai defender a gente lá, os brasileiros da Universal que estão sendo expulsos de Angola, o senhor não vai defender? Apertaram com o presidente fez o que pôde, aparentemente não conseguiu nada e a situação está assim. E o presidente comprometido com a Universal, inclusive indicou o ex-senador, ex-governador, ex-prefeito Marcelo Crivella para embaixador na África do Sul. Mas ele está indiciado em crime aí e o Senado dificilmente vai aprovar o nome dele para ser embaixador lá na África do Sul. Então, como presidente, vai ter um sujeito que foi acusado de crime quando prefeito do Rio para ser embaixador do Brasil. Os evangélicos estão imiscuídos, misturados com a política e acusados também de corrupção. A situação se complica contra os evangélicos. A ira de Deus é contra os evangélicos. Bom, mas e o presidente? O presidente foi levantado para contestar a situação que estava aí presente. Uma esquerda muito forte impondo seus costumes, hábitos e corrupção no país inteiro, e um STF
exacerbando seus poderes, chegando a requerer poderes quase ditatoriais no país, um STF fora de suas atribuições. Deus levantou um presidente para combater isso. Bem, como se combate? Não é com paz e amor, não é com flores que se combate. Quando alguém vai para a guerra, vai com armas. E isso é uma guerra, é um confronto. E o presidente Bolsonaro está demorando a confrontar. Ele foi levantado por Deus para confrontar. Então, e agora? Revelações de Deus. O Senhor não diz o que vai acontecer, mas o presidente está vacilante, não está na vontade de Deus, não confrontou, ele só falou, mas ele não agiu, e gostou da política, ele se encantou com a possibilidade de se perpetuar no poder, sendo eleito mais uma vez. Ele não foi levantado para isso, ele foi levantado para fazer um confronto, e ele não fez esse confronto ainda. Então, se ele não fizer, quem vai fazer? Bem, várias coisas podem acontecer daqui por diante. O presidente pode sofrer um atentado, pode ser tirado, ele pode sair, Deus pode tirar de qualquer outra maneira. Se ele não quer fazer, o confronto vai ser feito de outra maneira. Por quem? Pelos militares, que estão se unindo, se preparando. As unidades militares estão em atividades no Brasil inteiro. Os militares já estão há um bom tempo se preparando para isto. Então, essa intervenção pode ser feita até sem o presidente Bolsonaro. Os militares já estão preparados e unidos. Com ou sem Bolsonaro, eles podem agir. Mas no confronto, na confrontação que deve vir, vai sobrar pedaços para todo lado. O país vai sofrer com isso, as agitações nas ruas. E então tem muitas revelações de Deus nessa direção, que as agitações vão acontecer nas ruas e o pessoal das esquerdas está treinando. Eles estão desesperados, tentando fazer manifestações em todo lugar para tentar começar a mobilizar o pessoal de esquerda para as ruas quando houver uma intervenção militar. Bem, há outro fator pelo qual precisamos orar, que é o vice-presidente Mourão. Ele ainda é, até o final do ano que vem, o vice-presidente. Pode ser tirado pelo TSE, que é um puxadinho, um apêndice do Supremo Tribunal Federal. E a qualquer momento o TSE pode anular a eleição passada de 2018 e cancelar o mandato do presidente e do vice. Pode, por alguma razão, interditar, impedir o presidente deixar a bola com o vice-presidente. Se o presidente e vice-presidente saírem em um impeachment, qualquer coisa desse jeito, então o poder ficaria com o presidente da Câmara. Numa reportagem aqui do Estadão, o ministro Braga Neto, general, teria dito o seguinte: na verdade, ele mandou um mensageiro chamado um interlocutor, pode ser o general Ramos, pode ter sido um outro político, o Onyx Lorenzoni, conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para dizer o seguinte: olha, se o voto impresso não passar, não vai ter reeleição no ano que vem. Isso o general Braga Neto falou. O Arthur Lira ficou incomodado com isso e em algum momento ele deixou vazar. E ele chamou o presidente e foi conversar. Presidente, eu sou político, eu não concordo com a intervenção militar. Então, se houver intervenção, o senhor não conte comigo. O senhor pode contar comigo como apoio político em todas as eleições, até para perder. Mas eu não vou apoiar um golpe militar, uma intervenção militar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou com o presidente Bolsonaro. Segundo o Estadão, o presidente Bolsonaro teria conversado bastante e disse: o Arthur Lira, eu não apoio golpe, nunca apoiei, não quero apoiar, não vou apoiar golpe nenhum golpe, eu não vou apoiar isto. Bem,
E aí a coisa volta para o general Braga Neto. Afinal, ele falou ou não falou? Quando ele falou, ele estava acompanhado dos 3 ministros, chefes das forças, de todas as 3 forças. Então, ele falou com autoridade. E então, ele mandou o recado. Se o voto for do jeito que está, em urna eletrônica fraudado, então não vai ter eleição. Os militares mandaram esse recado. Na verdade, esse recado foi dado somente para o presidente da Câmara, para ele pressionar os outros deputados a aprovarem esse voto impresso auditável. Mas, pelo jeito, o tiro está saindo pela culatra, ou seja, a comissão não está muito favorável a aprovar o voto auditável. Ainda que a comissão aprove, o plenário provavelmente não vai aprovar. É uma maioria qualificada, não é metade mais um, é uma maioria bem maior, chama-se maioria qualificada, que tem que aprovar, depois o Senado aprovar, e o Supremo Tribunal Federal está trabalhando junto ao Senado para não aprovar, de forma que a probabilidade de ter voto impresso é remotíssima, não deve haver. Mas e a ameaça? Bem, então, a ameaça é essa, vai ter uma intervenção militar. Mas já é o que Deus está revelando há muito tempo. E nessa situação o presidente não sabe o que faz. Ele não sabe se ele é político, se ele é militar. Ele deveria saber. Então Deus tem revelado um presidente desnorteado, sem cabeça, mas tomando decisões, sem rumo. Mostra um presidente assim de cabeça baixa, tremendo, em dúvida, indeciso, tendo que assinar alguma coisa e não assina. Deus tem mostrado um presidente de cabeça sombreada, em trevas, sendo atacado por muitas flechadas, um presidente vacilante. Ele não foi levantado por Deus para isto. Ele está vacilante. O povo de Deus não tem orado por ele. A realidade é esta. O povo de Deus deveria estar sofrendo nesse momento, a angústia do momento, e chorando, se humilhando, orando, jejuando, pedindo pela nação. E o Senhor diz, procure agora para ver se há algum evangélico aí sofrendo assim, orando e chorando pela nação. Então, o inevitável certamente vai acontecer. A intervenção militar vai acontecer com ou sem o presidente. Eu acho que vai acontecer sem ele. Deus não revela isso, é opinião minha. Sem ele, sem o presidente, vai acontecer e o poder vai ficar muito esquisito no Brasil. A situação confusa, confrontações e vai haver falta de muita coisa, desabastecimento, enfim, nós vamos passar por dias difíceis. A situação está definida, o presidente vacila e, enfim, nós vamos ver dias difíceis aí pela frente. Se a gente estivesse no Conselho de Deus, estaria chorando muito agora e aos pés do Senhor, orando, mas parece que os evangélicos não estão muito ligados nisso, não. Tem gente que diz, eu prefiro nem saber desses assuntos, porque eu não gosto de política, não quero nem saber dessas coisas aí. Pois é, é assim que muitos evangélicos estão e, claro, vão sofrer as consequências do que virá ao país. O país todo vai sofrer, mas principalmente as igrejas evangélicas vão sofrer bastante com tudo o que virá ao país.